doença crônica? Eu acho que é doença crônica, sim. Na verdade, foi uma telespectadora que mandou pra gente. E aí, no dia, a Zaninelli já encontrou o doutor, né? Doutor Rocha Lourdes, que tá aqui com a gente. E é sobre espondilite anquilosante. Gente, se o nome for feio, se a doença doer igual o nome é feio, rapaz do céu, doutor, que nome esquisito, hein? Obrigada. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom? Tudo bem, graças a Deus. Bem, Pode boa sentar tarde a aqui. todos. Obrigado pelo convite, que bom. Imagina, eu que agradeço. Até porque eu sei que a agenda do doutor é lotada, então quando o senhor vem aqui, a gente tem que, sugar, como dizem. Disposição. Espondilite anquilosante. Esse é um que é termo, isso? é feio, você falou que é feio. Estranho. Mas ele tem um significado. Espondilo significa vértebra ou coluna e ite é inflamação. Então, tudo que é ite, você tem uma dermatite, inflamação da pele. Tem uma gastrite, inflamação do estômago. Você tem uma sinusite, inflamação dos seios da face. Então, ite é inflamação. Então, seria inflamação na coluna vertebral. Bom, bem mais fácil para entender, né? E é o nome mais bonito de se falar. Anquilosante é aquela anquilosa, ele deixa a coluna dura. Por isso que é importante o diagnóstico, que ele bem inicial. Então, a sociedade, de modo geral, a americana, a europeia, a brasileira, chama a atenção das pessoas e das outras especialidades, porque se a pessoa tiver uma dor na coluna, for jovem, abaixo de 45 anos, principalmente quando estiver em repouso, de manhã, por exemplo, de madrugada, quando dá aquela dor nas costas, perto da bacia, ou mesmo atrás do pulmão, lembrar dessa patologia, porque quanto mais cedo nós tratarmos, menos sequelas. Doutor, porque não deixa a coluna, ela fica a coluna dura. Aquelas calcificações, são calcificações que podem ser evitadas, porque a inflamação leva à calcificação das partes moles da coluna. Agora, doutor, eu posso estar errado, mas a dor nas colunas, da cor na coluna é o que o povo mais reclama. Exato. Então, assim, tem que ficar muito atento realmente, porque, gente, qualquer coisinha a tua coluna dói, não é? Então, para você ficar atento para não ter a espondilite, porque, logicamente, que é uma das patologias que pode dar dor das costas. Sim. Né? Mas existem outras, né? Hernia de disco, existem, Sim. por exemplo, doenças oncológicas, traumáticas. Logicamente que o que vai diferenciar uma da outra vai ser aquela história da pessoa, história familiar, como começaram as dores e os exames, logicamente, exame de sangue, exame de imagem. Então, isso tudo é importante para nós darmos diagnóstico, fazer o tratamento quanto mais cedo, melhor. E tem idade ou não tem idade? Não, porque nós podemos ter a espondilite raramente acima de 45 anos. Tanto é que nossos protocolos são sintomas abaixo de 45 anos. Mas ela pode começar com 13, 14, 15 anos, são as espondilartrites infantos juvenis. E por que dá isso, doutor? Isso são doenças autoimunes. É um fator hereditário familiar, em que a pessoa tem um anticorpo, uma defesa, em vez de ser contra um vírus, uma bactéria, um fungo, ela é contra as suas próprias células. Caramba, vocês viram só, gente? E aí é muito complicado porque o tratamento, doutor, é difícil? Hoje, graças a Deus, nós temos tratamentos muito eficazes. Antigamente, eu sou formado há muito tempo, né? Pouquinho, foi ali, logo esses dias, logo ali. Então, na época, a gente usava muito inflamatório, usava fisioterapia, usa até hoje, né? Compressas e tal, e relaxantes musculares. Mas hoje nós temos uma série de medicamentos chamados biológicos. E a cada ano são lançados novos, com vários tipos de atividade para evitar esse processo inflamatório. São as chamadas anti-interleucinas, ou anti-TNF, que é uma interleucina também. Quer dizer, para evitar a inflamação, evitar essa briga entre a defesa e o seu próprio organismo. Caramba! Muito eficaz. Mas muito tudo eficaz. É comprimido ou é injetado, doutor? Nós temos hoje medicações que são injetáveis, e que são medicações que são também orais. Então é bacana a gente falar que a pessoa que tem espondilite não precisa viver com dor. Não, eu acho que hoje, se nós fizermos tratamento de diversas doenças, a gente pode evitar a dor, né? Tem uma coisa na nossa área que chama-se síndrome da sensibilidade central, que aí engloba, só sair um pouquinho do foco, claro. Engloba outras doenças também. Nós estamos falando de espondilite, mas engloba aí a artrite reumatoide, a espondilite, o lúpus, a gota, e que se chama essa síndrome da sensibilidade central, e que engloba também a fibromialgia. E por quê? Porque nós temos vários pontos no cérebro que são receptores de dor. Então, são vários tipos de receptor de dor. Então, nós temos que impedir que todos eles recebam a dor. Porque às vezes impede um, mas tem outros que recebem. Então, a pessoa, depende do tipo da pessoa, tem que dar
certos tipos de remédio ou associações de remédios. Ó, a Rose está perguntando aqui, que é o telefone do doutor. Depois eu passo para você, tá bom, doutor Marco Rocha Louro, reumatologista, mas depois eu passo para você o contato. Fica tranquilo, tá? Agora, doutor, essa doença que o doutor acabou de falar, que é autoimune, que é o nosso corpo brigando, né, com as células, ela pode ser desencadeada, por exemplo, pelo nervoso. Como que a gente desencadeia? Excelente Caramba, pergunta. porque... Só vou voltar um pouquinho, porque as doenças reumáticas autoimunes, elas estão muito agora desenvolvidas por causa das pesquisas. Mas quando me formei, na época, ela era uma parte da artrite reumatoide, mas hoje é uma doença específica. E ela tem, como eu falei, uma padronização genética. Mas você falou certinho, tem as coisas que podem ser os gatilhos. Quais seriam esses? Atenção, cigarro, bebida alcoólica, estresse, alimentação. Isso tudo tem muito a ver com o gatilho da pessoa. Então, o que a gente vê no consultório, no ambulatório? As pessoas estão bem, tomando medicamento. Se qualquer problema sério desestabiliza ou em casa, ou no trabalho, ou qualquer outro fator, ela pode ter uma crise, né? Ou se fuma muito, se bebe muito, se tem um desarranjo intestinal por um outro motivo, uma doença, por exemplo, uma alimentação que não seja uma alimentação muito excelente, né? Se alimentar com aqueles alimentos que são muito condimentados, muito empacotados. Isso aí tem muita substância ali que pode provocar... Química. Pode provocar realmente um fator de crise nesses pacientes. Caramba, vocês viram só, gente? E aí, doutora, a gente tem percebido que alimentação, sono, atividade física é a base para uma qualidade de vida. E eu vou falar uma coisa para você. Antigamente, a gente falava em atividade física só para emagrecimento. Não. Hoje é questão de saúde, né? Sim, claro. Ainda mais quando a gente fala aí da questão do reumatismo, né? Que é no sangue. Então, exato. Mais ainda, né, doutor? Mas, graças a Deus, hoje nós estamos com vários desenvolvimentos, várias pesquisas, no sentido de trazer benefícios aos pacientes. Por isso que eu sempre falo, o tratamento depende, logicamente, do diagnóstico bem precoce. Então, qualquer sintoma, procurar um médico, perguntar para o médico, olha, o que será que é isso? Vamos fazer um exame de sangue, um exame de imagem, o acompanhamento é importante, a família apoiar essas pessoas, porque às vezes tem muitas doenças que às vezes não aparece de início uma alteração assim de laboratório, uma alteração de imagem, qualquer que seja ela, né? Um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, mas com o tempo pode aparecer. Então, essa constância de você procurar um médico e procurar o diagnóstico, mas você não tem nada. Às vezes tem. Então, tem que procurar mesmo. Tem que vasculhar, né? Tem que vasculhar. Agora, doutora, eu quero sair um pouquinho do foco também, porque eu sei que muitas pessoas que assistem a gente não têm um plano de saúde. Isso é um problema também. Eu acho que isso é importante. O doutor, ele faz parte da Associação Brasileira de Reumatismo, né, doutor? Sociedade Brasileira de Reumatologia. Isso. Então, é o seguinte, e querendo ou não, hoje, essa área não está ainda no SUS, né? Nós temos na nossa gestão que a cada 2 anos se elege um novo presidente. A minha acabou em setembro. Agora é um colega meu, doutor Martinez, de Sorocaba, que é o presidente. Mas o que acontece? Acontece que a sociedade está preocupada em, através da sua sociedade, representando todos os reumatologistas do Brasil, trabalhando no Ministério da Saúde para conseguir mais medicamentos, para que esses medicamentos novos, eles entram na Conitec, que é uma estrutura do Ministério que ele paga os medicamentos. Sim. São muito caros, né? E não só isso, que eles têm também aonde fazer esse medicamento, que hoje não tem. Então, você pode pegar o remédio, por exemplo, alguns desses são pegos pelo SUS, mas você não tem onde fazer. Muitos deles precisam de fazer endovenoso. Então, nós estamos fazendo todas as possibilidades dentro do serviço público para que seja oferecido a todos os pacientes do Brasil todo. A sociedade brasileira tem feito isso. Até porque a doença, ela não escolhe classe, né? Não, e tem que ser atendido, como eu falei, rápido na hora para fazer o diagnóstico, para justamente não trazer sequela. Por exemplo, anquilosante e anquilosa, como eu te falei, só voltando. A pessoa anquilose fica dura, esse termo significa endurecimento da coluna. A pessoa fica sem movimentar, não consegue entrar às vezes num carro, não consegue entrar nem deitar-se. Sozinho ele consegue. Caramba! Porque, na verdade, não é só na coluna, o termo é na coluna, mas ela atinge, em alguns casos, as articulações periféricas, como os joelhos, coxas femorais, cotovelos, ombros. A pessoa tem que fazer prótese às vezes. Meu Deus. Não dobra o movimento. Nada. Não. Ó, conversamos com o doutor Marco Rocha Loures, reumatologista aqui em Maringá, super de um profissional, cuidou da minha mãezinha. E, ó, doutor, conseguimos um remédio para a mãe. Que bom. 20 mil reais nós conseguimos um remédio para reumatismo, tá? Mas enfim. E a gente briga no bom sentido, que nós temos a gente entende que o Ministério tem um orçamento.
Então, a gente tem que mostrar para ele que é uma eficaz, atinge muita gente a ser atendido e que se você não fizer, por exemplo, um tratamento, a pessoa vai para uma cirurgia, uma prótese, vai ficar com uma dependência, alguém vai ter que cuidar, vai ficar no home care, vai ficar... Então, é muito mais caro se você não tratar, vai ficar mais caro se você fizer o tratamento precoce. Mas eu quero lembrar aqui, no começo do programa, eu me chamou a atenção, você falou assim, eu estou chateado, mas isso todos nós ficamos de vez em quando chateados. Mas a gente não pode deixar isso tomar conta da gente. A gente tem que ser, aí vem a palavra que todo mundo está usando agora, é resiliente. Não. Pensar positivo, se mexer, mesmo que exista diversidade, todos nós temos, não existe uma pessoa que não tem diversidade hoje. Tem muita espiritualidade, muita vontade de superar isso, mas tem uma coisa chamada fé. Independente de qual seja a sua religião, eu sou católico, praticante mesmo. Então, eu acredito muito na fé, aquilo que você acredita que você pode fazer com ajuda espiritual. Eu acho que a gente finalizou bem, né? Porque a coisa mais gostosa que tem é quando a gente vê um médico hoje que também acredita em Deus e sabe que ele é acima de tudo e ele consegue muitas coisas. Exatamente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço à sua mãe, um abraço a todos. Obrigado pelo convite, estarei aqui sempre. Obrigado, doutor. Tchau. Agora é o seguinte, vem aqui comigo.